Paz do Senhor, estou aqui de novo, trazendo a sua palavra. Espero ser bem importante, como todas são. E hoje ela está em Ezequiel, no capítulo 25 e o 26. Vou ler o versículo 3 e o versículo 3 do 25 e o 2 do 26. Depois nós conversamos sobre a palavra. O 2 do 25 vai dizer assim: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon, profetiza contra eles. Esse é o 2, mas eu vou ler, o importante é que eu leio o 3 para você. Então, mas o 2 começa assim para você entender o que diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio. Então, vou ler aqui o que vai acontecer. Eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, estabelecerão em ti os seus acampamentos e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os seus frutos e beberão teu leite. Fora todo o resto. Depois a gente conversa. Agora vou ler do 26, só para você, para nós completar nossa mensagem. Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. E no 3 vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. E aqui tem mais muitas coisas que Deus disse que faria contra. Então aqui nós estamos falando da profecia em Ezequiel, da profecia contra Tiro e da profecia contra Amon. Então tem esses capítulos aqui de Ezequiel, é uma grande parte, são duas folhas de profecias, é contra Moabe, contra Amon, contra Filistia e contra Tiro. Todas essas cidades, elas pelejavam contra Deus, contra Israel, eram contra o povo de Israel, então eram contra Deus, como eu falei no outro vídeo, ou você é a favor ou você é contra. E Deus deixou dito desde aquela época que quem amaldiçoasse Israel seria amaldiçoado. Assim como ele amaldiçoava todo esse povo aqui, ele cumpria, porque você vê que aqui Amon foi destruído, planejava uma rebelião contra a Babilônia. Então tudo aconteceu que Deus disse aqui, a Babilônia foi destruído, o rei, aqui em Tiro também. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, entrou e ali ele reinou por 13 anos e cumpriu tudo aquilo que Deus disse que ele ia cumprir. Não deixou que esses aqui tivessem levado vantagem, porque disseram bem feito. Você vê que Deus, ele é tão amoroso conosco, que ele vê a maldade no coração de quem está contra você. Então, muitas vezes, como eu disse no outro vídeo, a gente acha que não tem inimigos,
que não consideramos inimigos, por quê? Porque estamos muito acostumados a viver assim, né? Pessoas que não gostam de você, às vezes você não fez nada, a pessoa não gosta de você, a pessoa não vai com a sua cara de jeito nenhum, não importa o que você tente ser simpático, tente ser boa, a pessoa não gosta de você e você não sabe nem porquê, mas Deus sabe, né? Deus sabe o que aquela pessoa carrega, porque não é sobre você que ela não gosta de você, é sobre ela. Quando a pessoa não gosta de você e você não sabe o que fez, você nunca fez nada àquela pessoa, você não deve ficar triste nem se magoar, porque é sobre a pessoa, né? Jesus, Deus nos deixa sempre isso bem claro. Não sintam as mesmas coisas. Por que Jesus dizia para a gente orar por nossos inimigos? Por isso. Porque muitas vezes são usados pelo inimigo de nossas almas. Às vezes não é por nós. Porque às vezes tem pessoas que não nos conhecem. E só de ouvir falar nosso nome já não gosta de nós. Pessoas nos excluem de coisas porque não gostam, porque nós nos desagradamos a eles. E aí você pensa, puxa, mas eu sempre tratei tão bem, então eu sempre fui simpática, sempre fui. Mas essas pessoas não gostam, não é de você, é do que você carrega. O que você carrega incomoda as pessoas. E o que você carrega? Você carrega a presença. Quando você carrega a presença de Deus, você incomoda pessoas que você às vezes nem conhece. Ou às vezes pessoa que você conhece, mas você nunca fez nada. Você tem certeza de que você nunca fez nada àquela pessoa. E ela tem você como inimigo. Às vezes achamos que não temos inimigos e temos. Por quê? Porque não é os inimigos, pessoas. É espiritual as coisas. Quando você carrega a presença de Deus, você traz junto muitos inimigos. Muitos inimigos. Então, por mais que você queira ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa simpática, muita gente não quer nem ouvir falar o seu nome, embora você nunca tenha feito nada a ela. Às vezes pessoas que você tinha empatia, que você se dava bem, de repente ela se transtorna contra você. Qualquer coisinha que ela ouvir falar a seu respeito, aquilo já se torna assim uma coisa muito grave, aquilo inflama, aquilo afermenta inimigos da sua alma. Porque você, aqui como povo de Deus aqui, ó, esse povo todo se revoltava contra Israel, sabendo que Deus estava com eles, sabendo o poder enorme que Deus tinha. Mas eles queriam sempre lutar contra Israel, como existe até nos dias de hoje. Você vê aí que a gente tem o eixo do mal e tem o eixo do bem, né? Você vê que o eixo do mal são pequenos, poucos países, mas que se reúnem todos contra Israel. Para você ver que a história continuou, a nossa história é a mesma. Por isso, quando lemos as coisas da Bíblia, a gente vê que vivemos no mesmo mundo. Só passaram-se os anos, mas a história é a mesma. Por isso, quando Deus fala de nossos inimigos,
nós ficamos atônitos, mas Deus trata como inimigo porque Deus conhece o coração. Quando uma pessoa fica contra você, de você seguir Jesus, alguma coisa está de errado com ela. Não é sobre você, é sobre ela. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar muito, porque às vezes são pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa família, que se revoltam contra nós. E nós amamos, nós oramos por ela. E às vezes é um vizinho que você nunca se deu. Então, se você ora pelo que você ama, que está contra você, por que você não vai orar por um estranho, por um inimigo? Porque o inimigo é aquele que está contra você. É assim que Deus considera. Se você não está a favor de quem segue Jesus, Deus considera inimigo. Então, se é uma pessoa que você ama, você ora por ela e pede misericórdia a Deus. Então, você tem que pedir também pelo outro inimigo seu, estranho. Porque muitas vezes a gente quer sentir raiva pelo inimigo, por que ele está te agindo assim? Porque não, nós não podemos agir assim. Nós temos que ter compaixão de todos. É assim que Jesus quer de nós. Compaixão por todos. Por que Jesus falava dos amar os inimigos? Era nesse sentido. E Jesus dizia que graça tem tu amar quem te ama, né? Tu orar por quem ora por ti. Não, tu tem que orar por quem precisa. Por quem precisa mudar o coração. E de tanto você orar, aquela pessoa começa a mudar o coração. Porque não é ela, é Jesus. Jesus muda, Jesus transforma. Então, se você orar por aquela pessoa que está contra você, só pelo fato de você seguir Jesus, Ele vai transformar se você orar por ela. Ele vai transformar. Se não for para ela seguir Ele, Ele vai transformar para ela deixar de perseguir você. Então, você tem que orar por ela, que daí acalma aquilo que estava contra você. E muitas vezes é muito triste isso, sabe? Nós temos que orar por família que ficam contra nossas decisões, contra nós, pelo simples fato de nós querermos seguir os ensinamentos de Jesus, queremos obedecer, e nós daí temos temor a nosso Deus, nós queremos obedecer porque nós tememos Ele e temos medo também. Ao mesmo tempo, nós amamos, porque Ele é rigoroso conosco, com suas leis, mas Ele cuida de nós. E a gente sabe, como diz ali, tem a palavra ali que diz, mesmo que uma mãe, lá em Isaías, mesmo que uma mãe abandone seu filho, Deus jamais abandonará nós. Pode todas as pessoas virar as costas para nós, mas Jesus vai estar conosco todos os dias ali. Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara, nunca deixa de nos tentar de qualquer jeito. Jesus estará sempre com nós. Amém, gente? Então, nunca esqueça, que aqui essas profecias eram contra o povo de Deus. E Deus livra, salva, protege o seu povo. Por isso todos dizem, todos são filhos de Deus. Não é assim. Nem todos são filhos de Deus. Deus considera filhos quem ama o seu próximo, quem coloca ele em primeiro lugar e quem obedece suas leis. Esse é o Filho de Deus.
Amém? Então, deixe sua mensagem para você. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, comentário, comente, compartilhe. E fique na paz do Senhor Jesus. Amém?